Boa tarde, caros estudantes. Na aula de hoje, nós continuamos com a cultura renascentista, dessa vez tendo como foco as artes e a ciência no Renascimento, né? O período que vai do século XIV, XV e XVI, no campo das artes, das mais variadas artes, né? Como as artes plásticas, a escultura, a literatura, né? A poesia, entre outros exemplos. No campo das artes plásticas, costuma-se considerar o início do Renascimento artístico com o pintor italiano Giotto. Em O quadro A Lamentação, de 1305, nós já percebemos que Giotto ele acaba fazendo, né, o que será uma verdadeira transição da arte medieval para a arte renascentista. Devemos lembrar que a arte renascentista, ela tinha como foco, muitas vezes, a harmonia, né, os ideais de beleza greco-romanos, a harmonia de formas e de cores, assim como também o uso da perspectiva, né, que é algo que vai também se popularizar muito na arte renascentista. No quadro A Lamentação de Giotto, nós temos temas religiosos, né, no caso, aqui nós temos a morte de Cristo, uma temática que é bastante comum na arte renascentista, né, embora o humanismo ele fosse contrário ao teocentrismo, né, a ideia de que Deus estava no centro de tudo, mesmo assim, a temática religiosa ela é uma das temáticas centrais na arte renascentista. E mesmo como eu falei anteriormente, o fato de muitos desses pintores, filósofos, escritores serem humanistas não significava que eles eram ateus. Muito pelo contrário, a maioria era fortemente religiosa. No entanto, eles acreditavam que o ser humano era sujeito de sua própria história e que era importante compreender a ação humana, independentemente do quanto eles seguiam uma determinada religião. Também nós devemos nos lembrar que muitas obras do Renascimento foram feitas sob encomenda, né? Como assim? A partir dos chamados mecenas, que eram patrocinadores de artistas, que eram desde grandes comerciantes até príncipes ou mesmo bispos e papas. Muitas obras renascentistas, na verdade, foram feitas sob encomenda para alguma dessas autoridades. Então, muitas vezes, essas autoridades pediam para fazer um determinado retrato e os artistas faziam, né? Então, isso era uma característica bastante comum também no Renascimento, essa ideia de uma arte encomendada. De qualquer forma, né, independentemente disso, nesse quadro da Lamentação de Giotto, embora a gente até perceba alguns aspectos medievais, como por exemplo as cores, né? O azul no céu ao fundo, né? Que não tem tanta mistura de cores, né? Também as auras ao redor dos santos, né? Uma característica bastante medieval. Nós podemos perceber, primeiramente, a noção de perspectiva, né? Já que o quadro ele acaba tendo 3 planos, né? O primeiro plano, onde se encontra Cristo e várias pessoas ao seu redor. No segundo plano, nós temos alguns apóstolos, um rochedo e uma árvore. E, por fim, no terceiro plano, o céu, que está cheio de anjos, né? Então, essa noção de perspectiva, ela será muito aperfeiçoada no Renascimento, né? Já que no Renascimento começa a se ter uma preocupação em retratar as coisas como são, né? Vamos dizer dessa forma, a partir dos tamanhos, a partir das formas, tentando uma fidelidade com a realidade. Diferentemente da arte medieval, em que o que importava era a importância dos objetos retratados pela obra de arte, né? Então, por exemplo, no caso da arte medieval, não se preocupava muito com a perspectiva. As figuras mais importantes eram as representadas maior, né? Então, você tem pessoas que são maiores do que torres, do que castelo, porque elas seriam mais importantes na demonstração daquela obra do que a paisagem que está sendo exibida. Já no campo do Renascimento, nós já começamos a ter a perspectiva. Entre outros pintores renascentistas, né, que nós vamos ter, nós temos também, já no século XV, Fra Angelico,
com a Anunciação, né, em que ele retrata o anjo Gabriel se dirigindo à Virgem Maria para anunciar que ela seria mãe de Jesus, do Filho de Deus. Então nós também percebemos um verdadeiro jogo de sombras nessa obra, além da perspectiva, né? Pode-se perceber que as imagens do fundo, elas são retratadas em forma menor, justamente para dar a impressão de perspectiva, né? Nós temos também um verdadeiro jogo de cores e de tons, né? Até mesmo a sombra está presente nessa obra de arte, né? Também com uma temática religiosa, que, como eu falei, era bastante comum entre os renascentistas. Outra obra também que tem uma temática religiosa, nós temos o Batismo de Cristo, feito por Verrocchio e Leonardo da Vinci. Essa é uma obra bastante interessante no caso, né, e bastante enigmática também, pois teria sido uma das primeiras obras de Da Vinci que fez sucesso. Verrocchio foi o mestre de Da Vinci no caso, ele que acabou contratando Da Vinci para o ofício, né? Da Vinci vivia na oficina de Verrocchio, e inclusive Verrocchio teria tido uma grande influência sobre o conhecimento de Da Vinci, né? Teria sido um mestre e um professor de Da Vinci. Nessa obra, no caso, né, diz que Verrocchio ele tinha feito um quadro sob encomenda que retratava o batismo de Cristo, mas como ele estava muito atarefado, ele não conseguiu concluí-lo. Para isso, ele pediu para que Da Vinci concluísse o quadro. A questão é que uma das figuras que é retratada no quadro, que teria sido feita por Da Vinci, é justamente o anjo. A questão é que quando o quadro ele foi divulgado, as pessoas começaram justamente a elogiar mais as partes que o Da Vinci havia feito do que as do Verrocchio, o que provocou, de certa forma, uma inveja no mestre, embora a relação entre Verrocchio e Da Vinci foi, na maioria das vezes, bastante positiva. Falando em Da Vinci também, um quadro bastante famoso dele é a Virgem dos Rochedos, que mostra a Virgem Maria, né? No caso, esse quadro também ele é bastante fascinante por conta da paisagem retratada no fundo. Esse quadro ele tem vários planos, além do jogo de sombras, né? Além também do esfumato, né? Que o Da Vinci ele se utiliza, dando uma impressão mais real das cores, sendo o quadro quase próximo de uma fotografia, podemos dizer assim. Outra coisa também é a precisão nos detalhes, as gramíneas no chão, ou a mão de Maria, os dedos, né? Assim como também o corpo das crianças que estão sendo retratadas. Lá bem no fundo pode-se perceber formações montanhosas retratadas com bastante fidelidade, né? Então essa é uma característica central também da arte renascentista. No entanto, a mais famosa das obras de Leonardo da Vinci é a Mona Lisa, né, que teria sido pintada entre 1503 e 1507. Uma obra bastante enigmática também. Sobretudo, quem seria a mulher retratada, né? Muito se afirma que a Mona Lisa, né, ela teria sido a esposa de um homem poderoso na Itália, né, chamada Gioconda, né? O homem se chamaria Giocondo, no caso, a mulher passou a ser conhecida como Gioconda. E uma outra característica desse quadro que é impressionante é a paisagem atrás da Mona Lisa, uma paisagem também retratada com bastante precisão. Não se sabe que paisagem Da Vinci está retratando, alguns até afirmam que teria sido uma paisagem feita pela sua própria imaginação, o que tornaria ainda o quadro mais impressionante. E também a precisão e os detalhes no rosto da mulher. Da Vinci ele também era matemático, então ele usava também alguns aspectos matemáticos, como a proporção áurea, a sequência Fibonacci, fractais, entre outros exemplos no retrato do quadro, né? Uma coisa que chama bastante atenção na Mona Lisa seria o seu sorriso, já que, se olhado de um determinado ângulo, parece que a mulher está sorrindo. Se olhado de outra perspectiva,
parece que ela não está sorrindo, né? Fazendo um verdadeiro trabalho de ilusão de ótica. Alguns chegam a afirmar que, na verdade, esse sorriso da Mona Lisa poderia inclusive indicar que a mulher retratada seria portadora de sífilis, uma doença que causou uma verdadeira epidemia na Europa no século XVI e que tinha também, né, como não havia cura para a época, em estágios mais avançados ela promovia o desgaste das gengivas, o que talvez também explicaria o enigmático sorriso da Mona Lisa. Então, outro quadro também que nós temos uma técnica de esfumato, né, uma mistura de cores para parecer uma paisagem mais real, além também da precisão no retrato da mulher e o seu sorriso enigmático. Então, Leonardo da Vinci, como nós vimos, com certeza foi um dos pintores mais expoentes da arte renascentista. No entanto, ele não foi o único, né? Além do Leonardo da Vinci, outros pintores de grande renome nesse período, nós temos o Sandro Botticelli. O Sandro Botticelli, ele retratou desde figuras da religião, mas principalmente mitologia clássica. Uma das obras mais conhecidas de Botticelli é O Nascimento de Vênus, no qual ele retrata a história mitológica do nascimento de Afrodite, né? Então aí nós temos também uma outra obra, uma obra que retrata temas clássicos, o que também era comum no Renascimento, com também bastante perspectiva, vários planos podemos perceber na margem, né? O nivelamento dos planos, assim como também várias figuras presentes, né? Nós temos então o Cupido, né? Nós temos então a própria deusa Afrodite, que estão presentes nesse quadro, né? Um quadro que também lança de várias técnicas de cores e também da noção de perspectiva. Botticelli também, ele fez muitas obras sob encomenda para papas. Uma das mais conhecidas é Os Papas, de 1481, no qual ele retrata diversos papas do passado. Também percebemos uma forte precisão de detalhes e também as cores e objetos segurados pelos papas, que representam basicamente quem foi cada um. Devemos lembrar que mesmo com a invenção da imprensa, a maioria das pessoas ainda eram analfabetas. Então, a representação simbólica das artes, colocando objetos, colocando várias cores que estão associados a um simbolismo, também tinha um objetivo pedagógico, no sentido de que as pessoas não letradas, analfabetas, pudessem saber do que se tratava. Uma técnica que já era utilizada na Idade Média. Outro quadro também é a Primavera, né, de Botticelli, em que é retratado diversos seres da mitologia clássica, né? Então, nós temos as três graças ali do lado esquerdo, né, o que seria o Cupido na parte de cima, o Fauno, né, também estaria sendo retratado, né? Então, uma floresta com várias figuras que estariam relacionadas à primavera, né? Outra temática de mitologia clássica. Michelangelo Buonarroti também foi um outro grande artista de renome. Além de artista plástico, também foi escultor, né? Com a sua famosa escultura do Davi, de Michelangelo, né? O que seria basicamente, alguns afirmam que seria o rei Davi, né? Com uma precisão e uma simetria e harmonia de formas muito impressionante. Até mesmo outra característica também é o corpo, né? Os renascentistas tinham uma forte valorização do corpo perfeito. Então o corpo, ele é muitas vezes retratado sem nenhum defeito, sem nenhuma anomalia, né? Então os corpos são lisos, né? Eles são geralmente muito fortes e muito esbeltos, né? Também muitas vezes são retratados sem nenhuma pelugem também, né? Já que a arte renascentista, ela buscava a perfeição corporal. Além disso, Michelangelo também, ele foi autor da obra O Juízo Final, para a qual ele foi contratado para fazer na Capela Sistina, uma obra bastante detalhada, com vários elementos da Bíblia, das histórias bíblicas, e muitos detalhes, muitas figuras retratadas. Uma das mais conhecidas é a criação de Adão, né, em que é mostrado um homem no lado esquerdo, que provavelmente seria Adão, e do outro lado nós temos Deus e sua corte de anjos. Até mesmo uma característica bastante interessante desse quadro
quadro é que Deus ele está dentro de uma espécie de concha que tem mais ou menos o formato cerebral. Como eu falei anteriormente, os renascentistas eles também estudavam muitas vezes a medicina e às vezes até usavam os conhecimentos de medicina, além da matemática e da engenharia, nas suas obras, né? E aí, no caso, essa alegoria do cérebro indicaria Deus como a razão, né? Deus como a razão maior, né? A razão absoluta. Também percebemos um verdadeiro show de cores, né? E de perspectivas e de detalhes também nessa obra de Michelangelo. Outro também pintor italiano do Renascimento que nós temos é o Rafael Sanzio. Rafael Sanzio ele ficou bastante conhecido pelos retratos de Madonas, né? Que é como os italianos chamam a Virgem Maria. Então, há vários retratos da Mãe de Cristo nos quadros de Rafael. Uma coisa que chama bastante atenção nesse sentido é a forma como a Virgem Maria é retratada. Não apenas com Rafael, mas com outros artistas também, né? Muitas vezes uma mulher de tez bastante branca, loira e algumas vezes de olhos azuis, né? O que é bastante característico, pois supõe-se, né, que a Virgem Maria, assim como Jesus, seriam da região de Canaã. Né? Então, esse fenótipo, vamos dizer assim, retratado nos quadros, não condiz com as características de um semita, né, de um hebreu. Mas, de qualquer forma, né, muitas vezes os artistas eles retratavam com base no que eles sabiam. E, no caso europeu, esse era uma característica bastante comum, né? Por isso que eles acabavam retratando várias figuras históricas do Oriente, né, da região de Israel, até do Egito mesmo, com essas características, né, como se fossem europeus principalmente. Rafael também ele é reconhecido por outras duas grandes obras, né, entre tantas outras, Escola de Atenas, uma obra impressionante com muitos detalhes também, em que nós temos a Academia de Atenas fundada por Platão na Antiguidade. Bem no centro nós temos Platão de vermelho ao lado de Aristóteles de azul, dois filósofos que teriam grande influência no Renascimento. Mas não é só isso. Na obra inteira, nós temos vários outros filósofos da Antiguidade e da Idade Média sendo retratados. O sábio persa Zoroastro, Averroes, o filósofo árabe que teve grande importância no Renascimento, Pitágoras, Heráclito, né? Vários filósofos da Antiguidade e da Idade Média estão presentes nessa obra. A perspectiva desse quadro é bastante impressionante também, com vários planos, né, que nós podemos observar. E também Rafael pintou alguns temas da mitologia clássica, como as deusas da sorte, né, as três graças, como é representado nessa imagem, né? 3 mulheres segurando o que parece ser um fruto, uma maçã, e uma paisagem também com bastante perspectiva sendo retratada no fundo. Entre os principais pintores italianos, embora não sejam apenas eles, né, nós temos esses que seriam os mais reconhecidos, mas de forma alguma são apenas eles, né? Além das artes plásticas, o Renascimento italiano também foi caracterizado por outras obras. Um deles, no caso, é o Donatello, né, que foi um grande escultor, né, como a escultura de São João Evangelista, representada aqui, em que nós vemos também uma grande precisão de detalhes. A barba de São João Evangelista ela aparece em movimento, né? Assim como também a roupa, né? Pode-se perceber que a roupa não é lisa, a roupa ela tem ar dentro dela, né? Como ocorreria naturalmente, né? Uma grande precisão quase fotográfica no retrato dessas obras, né? Michelangelo também, além do Davi, ele teria feito outras esculturas como o Deus Baco, Deus dos vinhos e da festa na Roma Antiga, né? Retratado com o cabelo cheio de cachos de uvas, e também a Pietà, né? Uma das suas esculturas mais famosas, né? Que é quando Cristo ele é retirado da cruz, né? Também percebemos uma grande precisão de detalhes na escultura. O Renascimento, embora ele comece na Itália, né, principalmente na região da Toscana, ele não se limita a essa região. E muito rapidamente ele acaba se propagando para outras áreas da Europa, né? Então, um dos lugares que será mais atingidos pelo Renascimento será os
Países Baixos, né? Flandres, a Holanda, o que será a Bélgica também posteriormente, nós temos também um renascimento, né, que se consolida principalmente a partir do século XV, né? E principalmente no século XVI. Os Países Baixos, no caso, eles tinham muito mais liberdade, vamos dizer assim, de expressão e de artes, né? E os temas, inclusive, eles eram bem mais amplos do que o Renascimento italiano. Então, muitas vezes retratava-se temas do cotidiano, né? Então, um exemplo que nós temos é o quadro de Van Eyck, que é o casal Arnolfini, né, que seria uma família da elite holandesa no caso. Então, esse quadro chama bastante atenção e os holandeses, inclusive, aperfeiçoaram a perspectiva renascentista. Esse quadro, além da inúmera série de detalhes que nós podemos ter, e o mais curioso, cada detalhe possui um significado, inclusive, né? Além também dos retratos das roupas, né? A perspectiva e tudo mais. Uma coisa muito característica nesse quadro é que o próprio pintor se colocou na obra. Onde exatamente? Aquele espelho que está ali no fundo, no centro da obra. Se observar atentamente, no espelho você tem o casal retratado de costas e ali no meio o pintor fazendo o retrato da obra. Então os holandeses, eles aprimoraram muito mais essa noção de perspectiva. Alguns inclusive levaram até ao extremo, né? Como dois pintores holandeses bastante conhecidos, o Hieronymus Bosch, né? Hieronymus Bosch, ele fez obras gigantescas, né? Que retratavam muitas vezes questões religiosas. No entanto, o Bosch, ele não chegou a pegar tanto a parte da fidelidade, né, dos renascentistas. Ele usava muito elementos imaginativos e carregados de forte simbolismo. Em O Jardim das Delícias Terrenas, o quadro ele é dividido em 3 partes. A primeira diz respeito ao paraíso, com Deus no centro, repreendendo Adão e Eva. No meio nós temos o mundo, a história do mundo no caso, mostrando como um caos, cheio de metáforas, né? Cheio de provérbios representados na imagem, e por fim o inferno musical, né? Em que nós temos o inferno cheio de monstros e curiosamente com vários instrumentos musicais. Esse quadro era tão preciso que em uma parte mínima dele nós temos uma série de notas musicais. Séculos depois resolveram reproduzir essas notas que estavam pintadas nesse pequeno detalhe do quadro e descobriram que ele forma uma música de verdade, né? Ou seja, um quadro que usa e abusa da imaginação e também da precisão perspectiva. Bosch também teria pintado As Tentações de Santo Antão, que é um quadro mais ou menos similar com o Jardim das Delícias Terrenas, embora esse teria sido anterior. Também dividido em 3 partes, é um quadro que conta uma história, né, com várias cenas, vários objetos carregados de simbolismo na sua composição. Outro pintor holandês que acabou também tendo essa temática foi o Pieter Bruegel. O Pieter Bruegel, ele criou um quadro chamado Provérbios Neerlandeses, em que ele mostra os ditados populares holandeses retratados de fato, né? Ou seja, os provérbios, os ditados populares, as figuras de linguagem são retratadas literalmente, virando um verdadeiro caos, podemos dizer dessa forma. Outro quadro em que cada coisa nele possui um sentido, é carregado de múltiplos significados, de múltiplos sentidos. No caso, cada um representa um provérbio, um ditado, como aquela mulher ali no centro colocando um manto azul, é um provérbio holandês que fala vestir o manto azul, que diz respeito a ser traído, né? Entre outros exemplos. Também nós vamos ter uma propagação do renascimento artístico para outras áreas, né? Na Espanha nós teremos o El Greco, né, que era de origem grega, mas que com o fim do Império Bizantino, né, a família dele teria migrado para a Espanha, e lá também ele foi um grande artista renascentista que fez várias obras de temática religiosa. No caso português, nós temos o Grão Vasco, né, que foi um pintor português que é bastante conhecido pela sua obra Pentecostes, né, em que nós temos também imagens religiosas e um jogo de cores e de perspectiva bastante amplo.
Na França, um dos artistas plásticos mais reconhecidos foi o François Clouet, né, em que retrata o banho de Diana, né? Diana é a deusa Artemis, da mitologia grega, no caso romano, né, que seria a deusa da caça, da lua e das virgens. Então aí retrata Diana preparando para se banhar com vários outros seres místicos e também uma paisagem bastante complexa que é retratada de forma bastante precisa. Além das artes plásticas, o Renascimento ele também foi caracterizado pela literatura. Então, né, a literatura ela também vai se modificar com o Renascimento. Ela vai perder um pouco o viés religioso que era comum na Idade Média. Outra característica também é que no Renascimento, principalmente com Dante, as obras elas passam a ser escritas na língua nacional. Até então, os textos eram escritos em latim, né? Dante ele teria inaugurado a escrita de textos na língua nacional, no caso dele no toscano, né, que vai servir de base para o italiano. Então, entre alguns literatos renascentistas de bastante renome, que nós podemos nos lembrar para esse momento, nós temos o próprio Dante, né, o Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, que é uma obra escrita em italiano medieval, que retrata a sua própria ida ao inferno, ao purgatório e então ao paraíso. Inclusive ele coloca muitos personagens históricos, antigos e contemporâneos a ele, nesses determinados lugares. Ele faz uma verdadeira viagem pelo plano divino. O texto de Dante ele foi descrito tão minuciosamente porque na Bíblia mesmo não há tanta descrição sobre o inferno. No entanto, Dante ele faz uma descrição tão minuciosa das torturas que os condenados sofrem no inferno que, graças a ele, muitas pessoas voltaram a frequentar a igreja assiduamente, pois não queriam viver aquilo que Dante retratava, embora não se saiba de onde Dante tirou essas informações. Provavelmente ele teria imaginado mesmo, né? Já que a própria Bíblia, no caso, ela não faz tanta descrição quanto o inferno. Nós temos também Francesco Petrarca com Cancioneiros, né? Que foi ele escreveu vários poemas baseados no latim de Cícero, né? Nos poemas de Cícero, um importante filósofo e político romano da antiguidade. Giovanni Boccaccio, que escreveu Decamerão, né, que é uma obra que se passa em Florença na Peste Negra, que são várias histórias no caso e que tem um teor de uma crítica à moral medieval. Inclusive, algumas histórias têm até uma característica bastante ofensiva ou obscena. O Decamerão chegou, inclusive, a entrar para o índice dos livros proibidos da Igreja Católica por conta da crítica direta à Igreja Católica e pela obscenidade presente na obra. Nós temos Maquiavel, que escreveu O Príncipe e Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, que eram 2 livros de ciência política. O primeiro era um manual de governo e o segundo era um tratado de teoria política, que foi muito importante para o surgimento da filosofia política moderna. Luís Vaz de Camões, que além de escrever vários poemas, né, os famosos sonetos, também fez uma obra, um poema épico chamado Os Lusíadas, que narra a viagem de Vasco da Gama à Índia. No entanto, ele se baseou bastante em Homero e em Virgílio. Então, há vários seres da mitologia clássica presentes nos Lusíadas. Tommaso Campanella escreveu a chamada Cidade do Sol, né, que é uma utopia, no caso, né, um lugar que não existe, um lugar perfeito, no qual não existiria a propriedade privada e que o príncipe Sol ele governaria racionalmente, certamente uma crítica aos reis e aos nobres que governavam no seu período. Erasmo de Roterdã, com elogio à loucura, né, que era um texto em que ele criticava frontalmente os valores da Idade Média, além de ter traduzido o Novo Testamento. Gil Vicente, que foi um dramaturgo português que escreveu O Alto da Barca do Inferno, com vários personagens que eram destinados ao céu e ao inferno e que eram representações das classes sociais, também com um teor bastante crítico à Igreja Católica. Miguel de Cervantes, que é famoso pela sua obra Dom Quixote de la Mancha, em que ele satiriza as novelas de cavalaria medieval, né, e os valores da cavalaria medieval. François Rabelais com Gargantua e Pantagruel, que são 2 gigantes, né, que eram bastante
bastante obscenos, né, em que praticavam vários atos hedonistas, eram gulosos, né, eles eram bêbados, né, porcos também, podemos dizer dessa forma, com humor bastante ácido para a época em que ele usou para confrontar também a Igreja Católica. William Shakespeare, né, o famoso dramaturgo inglês, escreveu também diversas peças de teatro que foram imortalizadas, como Hamlet, Romeu e Julieta, Rei Lear e Otelo, né? Eram peças que buscavam resgatar a chamada tragédia grega, né? Que era um gênero teatral que geralmente tinha como foco personagens da elite e que costumava ter um final caótico, né? Um final triste, podemos dizer dessa forma. E Tomásios Moros, que escreve a Utopia, uma sociedade idealizada, podemos dizer dessa forma, numa ilha imaginária para criticar a sociedade europeia. Ele foi inclusive ministro do rei inglês Henrique VIII e posteriormente, né, ele foi executado a mando de Henrique VIII por várias discordâncias políticas. Já no campo da ciência renascentista, nós vamos ter uma série de inovações na ciência, né? Então, o que vai predominar a partir desse período será a chamada ciência mecanicista. O que é a ciência mecanicista? É a ideia de que a natureza ela opera como um grande mecanismo, né? Como uma grande máquina, no qual todas as partes da natureza elas são como engrenagens, que uma acaba influenciando a outra, né? O mecanicismo ele visa a busca por leis naturais, ou seja, é importante para o ser humano estudar a natureza para conhecer suas leis e a partir disso poder inclusive domá-la. Então, entre alguns grandes cientistas renascentistas que nós teremos o Nicolau Copérnico, que teria sido um dos primeiros a defender a ideia do heliocentrismo, ou seja, de que o Sol estaria no centro do sistema solar e a Terra e os outros planetas orbitam o Sol. Nós temos Paracelso, que foi um alquimista, né? A alquimia é a química antiga, né? Ela era uma mistura de química com magia que foi baseada num texto chamado Tábuas de Esmeralda, que é atribuída a um personagem mítico chamado Hermes Trismegisto, que seria uma encarnação do deus da sabedoria egípcio, o deus Thoth, né, que teria escrito. Então, basicamente a alquimia, ela envolve bastante misticismo, mas ela também acabou lançando as bases para a química moderna. Miguel Servet, ele foi o anatomista que descobriu a circulação do sangue. Ambroise Paré foi um cirurgião que ligou vasos para combater hemorragias, né? Ele foi um dos precursores da transfusão sanguínea nesse sentido. Gabriele Falloppio, que foi um anatomista italiano que descobriu o funcionamento do aparelho reprodutor feminino, inclusive o processo de gestação. Tycho Brahe, que foi um astrônomo, né? Que ele acabou desenvolvendo o chamado sistema ticônico, né? Um astrônomo dinamarquês que desenvolveu o sistema ticônico, né, no qual ele acreditava que o Sol orbitava a Terra, mas os outros planetas orbitariam o Sol. Embora bastante estranho, né, o sistema de Tycho ele acabou sendo bastante importante para fazer com que as pessoas aceitassem que a Terra giraria ao redor do Sol. Giordano Bruno foi também um astrônomo que chegou inclusive a sugerir que o universo era infinito e que inclusive poderia haver vida nos outros planetas, tanto que isso lhe valeu a condenação à fogueira pela Inquisição. Galileu, ele comprovou o sistema de Copérnico, né? Ele não só defendeu que a Terra girava ao redor do Sol, como a Terra também se movia em seu próprio eixo, fazendo a rotação. Ele quase foi condenado, ele chegou a ser julgado pela Inquisição, ele teve que mentir, ou melhor dizendo, desmentir, né, a sua teoria para sair salvo. De qualquer forma, o seu tratado, né, sobre os astros, ele já acabou tendo bastante efeito. E o Johannes Kepler, que teria sido discípulo do Tycho Brahe e definiu as 3 leis das órbitas celestes, inclusive a ideia de que as órbitas dos planetas elas não são circulares, e sim
elípticas. Da Vinci mesmo, como eu falei, ele foi um cientista que se destacou em várias áreas, né? Foi inventor, criando diversas obras, podemos dizer dessa forma. A maioria acabou não sendo concluída por conta da falta de tecnologia na época, né? Na cartografia também nós temos o Mercator, na Holanda, que desenvolveu um mapa mundi, né, mais preciso, no caso que até hoje é bastante usado, embora ele seja caracterizado por deformar os polos, né? De qualquer forma, o planisfério de Mercator teria sido o primeiro mapa, né, a primeira representação plana que nós temos nesse período, né? Ele acabou influenciando bastante a cartografia, que começou a se tornar cada vez mais científica após ele. Então, né, esses são alguns aspectos da arte e da ciência renascentista. No momento é isso, uma boa tarde a todos.